Pessoal, vamos iniciar a devolutiva da prova de português do segundo ano B, C e D. Antes de a gente iniciar, eu vou mostrar para vocês os dois conteúdos cobrados na avaliação. Esses dois conteúdos eu também coloquei nas atividades 2 e 3. Então, o D4, que é um descritor do SPAES, que vai falar sobre a questão dos tipos de linguagem. Vocês observam que os 3 tipos de linguagem aí. A linguagem verbal, a questão da linguagem não verbal e a linguagem mista, tá certo? Então, esses tipos de linguagem, a gente vai misturar as linguagens verbais e não verbais, onde a gente pode encontrar a questão das imagens, tirinhas e emojis. No próximo conteúdo, eu coloquei para vocês a questão das gerações do romantismo no Brasil em poesia, tá certo? E aí eu coloquei para vocês as 3 principais gerações e os principais escritores. Lembrando que a primeira geração ela é predominantemente nacionalista, indianista, a segunda geração ela é egocêntrica, né, pessimista, e a terceira geração é conhecida como geração condoreira. Eu coloquei para vocês aí um esquema, né, que vem trazendo as principais características dessas 3 gerações. Então, vamos lá para a prova. Na primeira questão, eu coloquei uma análise de um gráfico. Vocês vão observar, né, que dentro desse gráfico a gente consegue perceber a linguagem verbal e não verbal. Eu não vou me atentar muito a essa questão de estar lendo item por item, porque senão a gente vai perder muito tempo. Na análise da questão, a gente percebe que a resposta correta no gabarito é a letra C, que a intenção realmente do gráfico é demonstrar o quê? O aumento do número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos, em relação ao número de casamentos da população brasileira fora dessa faixa etária, né? Dentro da segunda questão, a gente percebe também essa linguagem não verbal, essa questão da imagem. A gente vê um menino, né? Esse menino está em 2 situações, um com a bola de futebol e outro com a bola que seria um peso. Nós temos aí uma charge com uma crítica da redução da maioridade penal. No gabarito, né, na análise da questão, a gente observa o quê? Seria a letra C, que revela um ponto de vista sobre a redução da maioridade penal, que é uma crítica social muito grande, que esse artista faz através do cartoon. A terceira questão tem uma grande relação com a segunda, também a gente percebe uma crítica, só que agora é a questão do trabalho infantil. No gabarito, vocês vão perceber que a resposta seria a letra E. A imagem tem como objetivo o quê? Provocar uma reflexão sobre a realidade, né? 2 crianças em situações completamente diferentes. Na quarta questão, a gente observa também, desde a primeira questão, a gente está observando o descritor 4, né? Essa análise, a gente vê um meme do suricate, né? Nesse meme, qual seria a melhor resposta, né? Ele considera até uma questão fácil, porque na hora que ele vai abrir a janela para aliviar o calor, em vez disso, o que vai acontecer? Vem uma labareda de fogo. Então, o que é inferir? O que a gente pode entender, né? Que gera um humor aí dentro dessa tirinha do suricate. Na quinta questão, a gente já vai ter uma questão que fala sobre o romantismo. Quando a gente vê logo o indianismo, a gente já percebe que seria a primeira geração do romantismo no Brasil. A melhor resposta seria a letra D, né? Que essa estética romântica, né, começa a chegar às terras brasileiras e começa a criar uma identidade nacional. Na sexta questão, a gente procura logo quem é o autor, Castro Alves, terceira geração do romantismo brasileiro. Então, a gente vê as temáticas que ele aborda ao ler essa poesia, que vocês depois podem pausar e ler com calma. Ele aborda o quê? Nós temos 3 situações na poesia do Castro Alves. A gente vai perceber o condoreirismo, faz uma relação com a árvore condor, né, que voa bem alto, que dá a entender essa questão de liberdade, a denúncia social com as questões da escravatura e a sensualização feminina, né, que a mulher começa a ser vista a partir de agora, não mais como uma mulher ideal. Dentro da sétima questão, a gente vai ter Álvares de Azevedo, a segunda geração do romantismo aqui no Brasil. Então, esses versos aí do Álvares de Azevedo, o que a gente pode perceber? A gente percebe o quê? Que já que é a segunda geração, um certo pessimismo e um apego muito grande em relação à morte, né? Que é um tema muito relevante dentro da segunda geração.
Na 8ª questão, a gente percebe que o autor é o Casimiro de Abreu. Se é o Casimiro de Abreu, a gente está na primeira geração e a gente tem um autor bastante saudosista, né? Que vai lembrar da infância, da terra natal, de como era bom a questão da sua infância. Dentro da 9ª questão, a gente vai olhar, é uma citação. Dentro dessa citação, ele fala de indianismo. Então, se é indianismo, é a primeira geração, né? O que esse indianismo refere-se aí? Né? A temática do romantismo dessa primeira geração, que tem uma luta muito grande de uma política social, de independência aí da corte portuguesa. E para finalizar, nós temos a 10ª questão. Na 10ª questão, ele coloca um meme. Aí esse meme, né, vem colocando René Descartes, que é o francês, um filósofo, pensador. Ele coloca: penso, faço um selfie, posto no Face, logo existo. Então, voltando ao descritor 4, a gente percebe o quê, né? Uma questão muito pertinente dentro dessa questão. Vamos voltar aqui para essa questão. Vou mostrar para vocês de novo. Olha só, voltando aqui a questão. Quando a gente coloca essa questão, a gente percebe o quê, né? Que ele está inferindo informação a respeito de personagem tirinha. Gosta de tirar selfies e postar no Face. É o que as pessoas ultimamente fazem muito hoje em dia, né? Para elas poderem se sentir, existir, elas precisam ser notadas. Agora sim, obrigada, né? Pela atenção de vocês. Essa é a minha primeira filmagem. Eu estou agradecendo vocês pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou no grupo da sala ou no PV, mas sempre estou à disposição. Abraço, espero que estejam todos bem.